Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom estarmos juntos por mais uma semana, por mais um dia, com a graça do nosso Deus, com sua misericórdia e seu amor nos movendo mais uma vez. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o estado de São Paulo. Que a graça e o amor do Senhor se revelem poderosamente em cada coração. Amém. E que a sua palavra ela possa realmente encher o coração de cada pessoa para que todos o conheçam e todos possam viver por ele. Amém? Nós estamos mais uma vez reunidos, mais uma semana, com um propósito no coração de estarmos hoje e amanhã com vocês falando sobre a plena salvação de Deus para o homem todo. Amém? Amém. Então vamos estar juntos, vamos colocar nosso coração para louvar, vamos colocar nosso coração para agradecer a tudo que Deus tem feito sobre a nossa vida. Amém? Com certeza nós podemos dizer nessa noite que estamos melhor do que merecemos. Então vamos nos unir, vamos colocar nosso coração na presença de Deus. Sejam bem-vindos, comecem a chegar para estarmos juntos em nome de Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos engrandecer o Senhor, vamos agradecê-lo com todo o coração por tão maravilhosa salvação que Ele nos deu. Amém. Vamos juntos Glória então, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos começar cantando esta canção. É simples, que eu tenho certeza que você conhece. Que já é cristão há muito tempo. Cristão é aquele que traz Cristo como uma marca em si. Glória a Deus. Como aquele que traz a essência da vida. Aleluia. Deus
Deus. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por teu amor imenso, ó Eterno, Todo-Poderoso. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, porque sabemos e estamos certos, e por causa dos méritos de Jesus Cristo, o Senhor hoje nos ouve, o Senhor está atento, Senhor, ao clamor daqueles que confiam em Ti, dos que têm um coração quebrantado e contrito, daqueles que tremem da Tua palavra, daqueles que se voltam para Ti, Senhor, porque creem, Senhor, creem. Como Pai eterno, Senhor, jamais nos deixará, Senhor, desamparados. Senhor, jamais nos deixará órfãos. Por isto, mais uma vez estamos reunidos diante do Senhor, com os irmãos, com todos aqueles que invocam o Teu nome, com todos aqueles que Te buscam, Senhor, para clamar ao Senhor, que o Senhor possa enviar a Tua palavra e nos sará, que o Senhor possa enviar a Tua palavra para avançar mais em nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, a majestade do Teu reino e do Teu poder. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, sobre todas as partes do nosso corpo, a saúde que vem por meio da fé, Deus, para que mais uma vez possamos clamar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos feito abençoados, ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigado por ter nos dado toda a provisão, Senhor, para ir adiante. Obrigado, Senhor, por ter nos dado todos os recursos da graça, para que possamos, Deus, cumprir o Teu propósito, possamos ter uma vida, Senhor, que tenha sentido, que tenha, Senhor, clareza, que tenha luz e direção, Senhor. Nós Te louvamos. Por isso, Senhor, senta ao trono do coração, Senhor, e reina eternamente, pois esse é o Teu lugar, Senhor. A Ti entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa confiança, em o nome de Jesus. Amém. Amém. A Ele a glória, a honra e todo o poder, a Ele todas as coisas. Por isso, a Ele também o primeiro lugar das nossas vidas. E nós hoje juntos viemos declarar isto. Amém? Fazemos isso todos os dias, né? Seja onde estamos, dizendo a Deus que Ele é o Senhor sobre o nosso coração, para que em tudo Ele seja glorificado com muitos frutos em nossa vida. Amém? Então louve ao Senhor com alegria, louve ao Senhor com gratidão, com inspiração, louve ao Senhor com todo o amor do seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós louvamos a Ti, Jesus, e agradecemos a Ti, amado Jesus, por ter nos ensinado este caminho de graça e de amor, por ter nos revelado, Deus Pai. E hoje nós podemos cantar a Ti com alegria e singeleza do nosso coração, com gratidão a Ti por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu tem feito por nós, Senhor. Tu nos deste uma nova vida, Jesus. Por isso nós podemos cantar com toda alegria em nosso coração, que Tu se faz presente em nós, Tu se faz presente em nosso lar, em nossa casa, Senhor. Tu és o Emanuel, Deus presente conosco, e é por isso, Senhor, que nós podemos dizer: Jesus, nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. E é nessa confiança que nós nos entregamos a Ti nesta noite, Senhor, em louvor e adoração. Aleluia. Reconhecer que nada tenho
fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por seu amor Amém. maravilhoso. Amém? Que maravilha. Graças te damos, Senhor. Que maravilha. Que maravilha poder estar com vocês também, os irmãos. Nós Amém. estamos com muitas saudades. Glória a Deus. Estava pensando hoje, não é, das nossas reuniões, de estarmos juntos, de termos aquela comunhão tão pertinho, né, de sentir o calor dos irmãos, a alegria sempre, né, de todos vocês. Mas hoje estamos aqui nos contentando em nos ver via internet, né? Então, glória a Deus pela vida do Rafael, da Adriana, do Wellington, da Leide, do Gustavo, da Miri, da Ivani, do Kleber. Tem mais gente aqui que eu não reconheço pela foto. Silvio, lá de Minas. Pessoal que está pelos outros grupos também. Deus abençoe vocês. Que bom a gente ainda ter esse encontro, né, toda semana, e termos essa oportunidade de ter essa comunhão no Espírito, né, essa unidade no Senhor. Amém. Isso é muito fortalecedor. Isso é muito fortalecedor. Essa é uma das realidades importantes da nova vida que recebemos de Cristo, como ser corporativo que somos, como um ser múltiplo, imagem e semelhança de Deus, um ser plural, né? Nós sabemos que os irmãos não são alguém à parte que nos complementa, mas vocês são parte de nós, né? Assim como nós sabemos que somos parte de vocês também, e isso é tão importante para nós, é tão importante para a nossa vida, e é importante para todos aqueles que vivem em Cristo, não é? Nossos encontros não podem ser casuais, eles não podem ser essas programações, né, eclesiásticas. Os nossos encontros devem ser de um desejo do coração de estar com o nosso igual, com o nosso semelhante, com a nossa unidade, com aquele que é parte da nossa vida, né? Sejam os irmãos que nós conhecemos e amamos, sejam os irmãos que nós não conhecemos e não amamos, e amamos da mesma maneira. Amém? Então nós hoje juntos mais uma vez, partilhando, vamos estar reunidos hoje e amanhã, e caso nós não tenhamos sucesso em terminar nosso tema amanhã, então nós faremos na quinta-feira também. Teremos um tempo para que nós possamos ir até o fim do assunto que nós vamos compartilhar hoje, e procurar extrair o máximo
dessa informação, dessa revelação que Deus nos dá por meio da sua palavra. Amém? Como disse Paulo, que habite ricamente em vossos corações, né, a palavra de Cristo. Então a palavra de Deus, ela precisa estar ricamente. Não é apenas, né, algo assim muito vago, mas seja rica a palavra de Deus em nosso coração. Amém. Porque é ela que nos sustenta, ela que testifica Cristo ao nosso coração, à nossa vida, que nos mostra e que nos ajuda a compreender como Deus está se movendo ao nosso redor, não é? Como nós podemos perceber Deus trabalhando, agindo em nosso redor neste tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então, por isso que nós não estamos aqui só para olhar para a história, para a experiência de outros. Nós viemos aqui pedir a Deus que nos ajude a ter a nossa própria experiência, né? Ter a nossa própria revelação intuitiva, aquilo que Deus vai falar com cada um de nós, que é tão particular, não é? Cada um está vivendo um momento da sua vida, cada um está vivendo uma situação, cada qual está passando por um processo com Deus. Claro que somos um único corpo, somos um único templo, somos um único edifício, somos uma única lavoura. Deus é o nosso Pai e agricultor, Jesus Cristo é o nosso Senhor e a videira verdadeira. E assim nós vamos caminhando dentro dessa revelação. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Então, glória a Deus por todas as coisas. Amém? Espero que todas as coisas os irmãos estejam bem, que os irmãos estejam passando por essa circunstância toda da pandemia, da crise financeira e política do país, com a força de Cristo, com a graça de Cristo, junto com a família, né, fortalecidos no Senhor. Amém. Em toda a força do seu poder. Mas também sabemos que, né, os problemas fazem parte da nossa realidade. Então, nós também vamos estar aqui para orar juntos no final desse período, orar juntos. Se você tiver algum pedido de oração que queira nos enviar, não é? Ou alguma notícia que os irmãos queiram nos dar, daquelas que nós já estamos orando, de parentes que estão enfermos, com problemas, pode se comunicar conosco aqui pelo Facebook ou pelo grupo, e nós estaremos reforçando a oração por todas essas coisas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós ainda estamos também orando pela vida dos nossos cunhados, né, dos meus cunhados, a irmã da Valéria, a Valília, o Bruno, que acabou sendo internado na sexta-feira. O caso dele agravou, né, com Covid-19, mas ele está se recuperando, com a graça de Deus, o quadro está estável, ele está internado no hospital em Osasco. Pelo Gabriel, né, que graças a Deus está assim, demonstrando estar bem, não tem sintomas. A Gabriele, que está com sintomas, o Breninho, não é? E outras pessoas, milhares de pessoas que todos os dias são infectadas, nós não sabemos o nome, mas nosso coração está aí, amém? Nosso coração está aí, se apercebendo, porque, querido, se toda essa circunstância, com todo esse sofrimento humano, que é tão desvalorizado pelos políticos, que é tão desvalorizado, infelizmente, também pelo nosso presidente, né? que tem todos os aspectos positivos do seu governo, mas que tem uma insensibilidade com a situação dos outros que me assusta, particularmente me assusta. Não é? Se a gente não se sensibilizar com o que está acontecendo, de tantas pessoas doentes, tantas pessoas sofrendo, não só desse tipo de problema do coronavírus, mas de outros problemas, com tantas mortes, se isso não nos sensibiliza, fico preocupado quanto à questão da nossa consciência, o quanto a nossa consciência está realmente, né, iluminada pela verdade e pela presença de Deus. Eu tenho certeza que o coração do Pai bate com tristeza com toda essa circunstância, porque Deus não planejou isso para o ser humano. Por isso, Ele nos deu uma tão poderosa salvação. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje vai ser o nosso tema, não é? Vamos falar sobre a questão da salvação plena de Deus para o homem todo, para alcançar o homem todo. Você pode estar dizendo, puxa, esse tema de novo, mas eu vou dizer para você, cada vez que eu
que eu medito nesse tema, que eu renovo o meu entendimento, minha mente, que me alimento dessa palavra, nossa, meu coração enche de um louvor, enche de uma gratidão, enche de uma adoração, que é assim extraordinário, extraordinário. É um fôlego renovado, é uma alegria renovada no meu coração cada vez que compreendo quão extraordinária é essa salvação que Deus nos deu por seu amor, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então nessa noite nós vamos falar nisso, mas vamos falar de um aspecto bem diferente, bem importante, e um aspecto que tenho certeza que vai reforçar já aquilo que está no seu coração, para que você continue no processo da salvação, no processo da transformação, da graça que Deus deu ao seu coração. Amém? Por isso nós vamos falar sobre essa questão hoje. A salvação de Deus para o homem todo. Mas o que significa? A salvação não seria só suficiente entender que Deus nos deu salvação? Sim, Deus nos deu salvação, mas para alcançar todo o nosso ser. Para que a gente possa entender toda a profundidade e toda a totalidade do plano de Deus para salvar o homem, a primeira coisa que nós precisamos entender é o próprio homem, né? Como nós somos, como nós fomos constituídos. Nós vamos ler rapidamente Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, texto que vocês conhecem, que fala sobre a criação do homem, né? Esse texto didático, né? Que nós temos aqui em Gênesis, onde temos uma compreensão, ganhamos uma compreensão de como Deus criou o homem. Primeira coisa, em Gênesis 1, 26, é que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele fez o homem em sua imagem e semelhança, significa que o homem traz consigo aspectos, dimensões que são semelhantes ao próprio Deus. O homem não foi criado para ser Deus, o homem foi criado para ser filho de Deus. Amém? Mas traz consigo o DNA espiritual, o DNA de Deus, que faz do homem um ser tão complexo, um ser tão maravilhoso. Em Gênesis 2, 7 agora. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui nesse texto, após Deus ter nos revelado que criou o homem em sua imagem e semelhança, porque criou o homem para que o homem seja expressão do seu louvor e da sua glória, como nós aprendemos no estudo da semana passada, nós temos o entendimento aqui de que Deus fez o homem em sua estrutura, não é? De um ser indivisível de espírito e de corpo, e que essa unidade produziu, né, uma alma, produziu um psique, uma pessoa. O homem passou a ser uma expressão consciente, uma expressão pessoal, uma expressão viva, inteligente, porque ele traz consigo todos os aspectos das virtudes de Deus em seu coração, em sua alma, para uma expressão de Deus. Então, quando você olha para o ser humano, ainda que hoje você veja essa situação, essa cena, essa imagem um pouco distorcida pela questão do pecado, né? Um pouco ou muito distorcida pela questão do pecado, mas o que nós temos que entender é que quando vemos pessoas ao nosso redor, é que essas pessoas são fruto de uma unidade de espírito mais corpo. Esse ser, esse psique, esse ser pessoal que é o homem, na questão de humanidade, ele é um ser indivisível de espírito e corpo e traz em si as virtudes daquele que o criou para que o homem possa anunciar
possa proclamar, possa testemunhar a existência de Deus nesse planeta e em todo o universo. Amém? Então o homem é um ser, vamos dizer, tríplice em suas dimensões. Veja comigo 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Pegue uma Bíblia ou pegue o seu celular, se possível. Eu sei que muitos estão usando o celular para receber a transmissão, mas pegue uma Bíblia, porque hoje eu vou falar de muitos textos hoje. E é muito importante ter esse conteúdo, porque quando nós fomos ler o livro todo, Bíblia, todo o livro, toda a Escritura, e nós passarmos por esses textos, nós vamos relembrando e vamos percebendo como isso vai se encaixando, né, na Escritura, revelando tudo o que Deus fez por nós e faz por meio de nós também e apesar de nós, né? Então Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tá? Então Deus, o nosso Deus que nos criou, né, um ser indivisível de espírito e corpo, que passou a ser uma alma vivente. Esse Deus nos criou com essa complexidade, com essas dimensões. O que somos? Nós somos espírito, alma e corpo, uma unidade. Amém? Nós somos uma unidade divisível de espírito e corpo que gerou uma alma vivente, um ser consciente, um ser pessoal, um ser que traz imagem e semelhança de Deus, um ser que foi criado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, o homem sendo essa complexidade, o homem sendo essa totalidade, essa unidade tríplice, essa unidade plural, ele precisa de uma salvação que alcance todas essas dimensões, que alcance todos esses componentes da criação humana, o espírito, a alma e o corpo. A salvação de Deus dada em Cristo, ela tem esse objetivo. Veja comigo o texto de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Eu peguei inclusive o texto em 3 versões diferentes das Escrituras, porque eu sei que tem pessoas que leem versões diferentes, né? Eu vou ler aqui na revista atualizada, que diz assim: por isso, Hebreus 7, 25, diz: por isto também ele, Cristo, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uma outra tradução, que da Bíblia fiel, da corrigida e fiel, diz assim: portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Quer dizer, a salvação que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, ela tem o objetivo de alcançar todas as dimensões do homem. O problema é que as pessoas veem salvação apenas com aquele aspecto geográfico, né? Então, se eu sou salvo, eu vou para o céu. Então, aqui, enquanto eu estou aqui, sou imperfeito, mas quando eu chegar no céu, serei perfeito, porque vou ser transformado. Então, esse tipo de pensamento anula e diminui demais a questão da obra de salvação que Deus está realizando em nossa vida, não é? Essa ideia da salvação apenas como uma manifestação de Deus que um dia vai nos levar para o céu, né? E lá nós seremos perfeitos, seremos como os anjos, né? Lá nós não teremos dor, nem lágrima. Essa ideia nem na Bíblia está. Eu não sei de onde as pessoas acharam isso, mas
eu respeito, porque eu sei que a maioria das pessoas, elas não leem, elas não procuram conferir essas coisas, elas não procuram entender isso dentro de um contexto, e por isso muitas pessoas se apegaram no aspecto da salvação apenas nesse aspecto geográfico, não é? Se é salvo vai para o céu, e se não é salvo vai para o inferno. Um pega o elevador para cima e o outro pega o elevador para baixo. Essa ideia Jesus não falou, os apóstolos não falaram, ela não existe na Escritura dessa maneira, e portanto nós precisamos renovar o nosso entendimento com essa certeza no nosso coração, que Jesus, ele tem o poder, ele recebeu a autoridade de produzir em nós uma salvação perfeita que atinja todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo. Amém, queridos? Esse assunto é bastante complexo, mas muito interessante e importante. Portanto, se você tiver dúvidas, você pode mandar perguntas para nós. Se nós tivermos a condição e a capacidade de poder respondê-las, nós vamos responder. Então, veja, a queda do homem, ela não somente produziu um afastamento de Deus. Nós sabemos que a queda foi a decisão do homem, né, de se alimentar. Não foi apenas comer uma vez, né, mas foi de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? Significa que o homem em Adão, né, que é um símbolo, que é uma instrução pedagógica, profética da humanidade, Adão tomou a decisão. Não foi só o Adão, todos nós tomamos. Tem gente que diz, o que eu tenho a ver com a decisão de Adão? Como, né? Porque nós olhamos lá para o jardim com aquela figura do jardim, do homem, do Adão, da Eva, os dois peladão lá, toda à vontade, conversando com os bichos e dando nome às coisas e tal. Essa ideia, né, é de jardim da infância, nós já saímos dessa condição. Quando nós falamos de Adão, estamos falando de toda a humanidade. Essa decisão de afastamento de Deus é de todos, é de todos. E um exemplo disso é bem fácil de dar. Você pega um bebezinho, nasceu agora, lindo, maravilhoso, está ali com o pai, com a mãe, né, puro, em sua inocência, e ele vai se desenvolvendo, ele vai se envolvendo com o mundo, com a cultura e a tradição dos pais, aí ele vai aprendendo a mentir, ele vai aprendendo a ser egoísta, ele vai aprendendo a ser uma pessoa muitas vezes violenta, e ele vai crescendo, né, enquanto ele está no estado de consciência, que ele não tem consciência do bem e do mal, ainda que pratique essas coisas, não é? Ele não pode ser culpado. Mas vai chegando uma fase, adolescência, juventude, que ele vai entendendo muito bem o que está fazendo, né? E aí ele vai decidindo por fazer. Tudo isso todo esse desenvolvimento humano vai pela fase adulta, em que o homem escolhe o caminho do pecado, escolhe o amor ao mundo, essas coisas todas. Isso aí, irmão, é o que Gênesis está dizendo. Quando a figura de Gênesis, o Espírito Santo inspirou o escritor, né, de Gênesis a escrever aquele quadro profético, simbólico, pedagógico, ele estava falando de mim, de você. Ele não estava falando de Adão, o Adão, Peladão, do Éden. Ele estava falando de mim e de você. Ele estava falando de nós, de todos nós, do processo que acontece em toda a humanidade. Por isso que Paulo diz, todos pecaram e todos carecem da salvação de Deus. Amém? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso que todos carecem dessa salvação. Então a queda, ela não produziu apenas um afastamento do homem, não é? Como ela trouxe também problemas quanto às dimensões interiores do ser humano, né? Então, a primeira dimensão, o espírito, que nós conhecemos também como consciência, né? O espírito, o que hoje nós definimos como espírito, que é uma dimensão do homem, que é essa dimensão que leva o homem a esse contato com a transcendência, não é? Porque as coisas do espírito, as coisas espirituais, você não vê, você não sente. Elas são de outra ordem,
não é da ordem da matéria, ela é de uma ordem invisível, né? De invisibilidade, onde você não sente, não vê, não percebe, tá? Eu sei que tem muita gente que diz, mas eu já senti um espírito, um encosto, aquilo, mas isso aí é tudo indução, né, do que as pessoas criaram, da ideia que as pessoas criaram a respeito de espírito, né? É uma indução psicológica que levam as pessoas a terem sensações. Isso é uma questão da alma. Para você ter uma ideia, as questões do espírito, elas são totalmente, né, totalmente além dos sentidos. Totalmente além dos sentidos. Entenderam? Então o espírito ou a consciência, que é essa área da relação com as coisas espirituais, da sensibilidade a essa realidade de um mundo espiritual, ele ficou entenebrecido, ele ficou separado de Deus. Isso está em Efésios capítulo 3, amém? E isso foi dito pelo apóstolo Paulo. Aí nós temos a alma. O que aconteceu com a alma, com o psique humano? Ele foi se degradando, né? A psique humana, que é essa área psicológica, mental do ser humano, ela foi se degradando, ela foi se desfigurando, cada vez mais perdendo a figura de humano que ela recebeu de Deus. Amém? Deus nos deu uma percepção do que é ser humano, nós íamos desenvolver isso ao longo da nossa vivência, mas isso vai se desfigurando. E hoje em dia, na era que estamos vivendo hoje, a era mais psicologizada, onde se fala mais sobre a psicologia, temos a neurociência, temos uma série de coisas que ajudam a entender o que acontece dentro do psique humano, nós vamos entendendo quanto a humanidade se desfigurou, não é? E quanto ela precisa de restauração e de salvação na alma. A nossa alma precisa ser salva, precisa ser alcançada. Mas esse é o objetivo da fé e nós vamos ver mais adiante. E também no corpo, não é? O corpo sofreu o impacto do pecado, o impacto do afastamento do homem, da ação do homem ter escolhido viver longe de Deus, e o corpo foi afetado com isso, né? Com as doenças e com a morte. Esse é um tema pesado e bastante controverso e importante, né? A morte. É tão forte isso que alguns textos das Escrituras nos dão a compreensão de que antes que Jesus tivesse vindo nos salvar, né, o homem que morria, por exemplo, né, além de sofrer com as doenças em vida, com a degeneração, com a destruição do corpo, né, que vai envelhecendo, vai apodrecendo, vai ficando fraco, vai ficando suscetível a doenças, vai ficando suscetível aos problemas. Além de tudo isso que o homem teve que lidar, também teve que lidar com a questão da morte. E eu vou dizer uma coisa aqui, já para provocar um pensamento para o futuro, porque nós vamos tratar disso amanhã ou na quinta-feira. Antes da vinda de Cristo, todas as pessoas que morriam, e elas ficavam presas pela morte, né? Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele nos livrou do poder da morte e também do poder daquele que tinha poder sobre a morte. Aí nasce todo o processo de redenção e de salvação também para o nosso corpo. Assim como nós temos a salvação para o nosso espírito, nós temos a salvação para a nossa alma, também temos salvação para o nosso corpo, não é? Hoje, pense comigo, hoje, com a vitória de Cristo sobre a morte, com a vitória do Senhor sobre a morte não teve poder para detê-lo, então Jesus rompeu os grilhões da morte. Hoje o nosso corpo não fica mais aprisionado na sepultura, que naquela época dos evangelhos, sabe como a sepultura era chamada? A sepultura era chamada pelos judeus de Hades,
A palavra Hades era traduzida pelo inferno. Então lembra aquela ideia de que o cara morria sem salvação e ia para o inferno? Então essa ideia é simples de ser entendida. O cara morria e ele ficava preso na sepultura, falando assim da questão do seu espírito, da sua alma, né? Ele ficava preso na sepultura porque por causa do salário do pecado, que é a morte, o homem ficava escravizado pela morte. Mas Jesus veio e nos deu libertação. Hoje, amém, quando morremos, nosso ser não fica mais preso por ninguém. Amém? Glória a Deus. Também não vou te falar agora para onde vai, porque não é o nosso assunto, tá bem? Glória a Deus por isso. Eu sei que vocês ficaram curiosos. Então, a salvação de Deus, ela precisa alcançar todo o nosso ser. Tem muitas pessoas que creem em Cristo, creem na graça de Deus, mas não são totalmente salvas. Como é que eu sei disso? É quando eu olho para essa pessoa e vejo a maneira como ela fala, a maneira como ela olha o mundo. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luminoso. E aí você olha, você conversa com muitas pessoas que olham para o mundo e os olhos dessa pessoa é só de crítica, é só de negatividade, é só de descrédito com relação à vida humana, não é? Como se a vida humana não tivesse mais jeito. Então Jesus tivesse morrido em vão. Então essa ideia de salvação, que as pessoas... Morri, Jesus um dia virá me buscar e me levar para o céu. Essa ideia é uma ideia muito básica, muito infantil. Nós precisamos entender que a salvação de Deus é plena. Né? Como disse Hebreus 7:25, Paulo em Hebreus 7:25. Ele tem o poder para nos salvar perfeitamente. Amém. Ele tem o poder para nos salvar perfeitamente. Se isso não acontecer, pode ter certeza... não é porque Deus não tem o poder de mudar as coisas na sua vida. Amém? Por isso, para a gente entender como é que funciona esse processo, nós vamos ter que entender dois problemas básicos da queda. Duas coisas básicas que toda pessoa que quer ser salva por Deus, em todos os aspectos, precisa compreender. Quais foram os dois prejuízos, as duas situações que o homem tem que lidar com a questão da queda? Primeiro, a questão dos pecados. Amém? E segundo, a questão do pecado. Olha, preste bem atenção que há uma diferença nisso. A questão dos pecados e a questão do pecado. A primeira questão, essa questão dos pecados, é muito simples de entender, porque foi sempre o aspecto sempre valorizado pela cristandade, seja ela qual sua tendência, qual sua ramificação. Não é? A questão dos pecados está ligada com a questão da moralidade, dos erros que o homem comete, da maneira como ele fala, da maneira como ele trata as pessoas, da maneira como ele vive com ganância, com vaidade, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, essas coisas externas e periféricas ao homem. A questão dos pecados fala da questão periférica do ser humano. Mas a questão do pecado, que fala da hamartia, e que nós falamos bastante na semana passada, no nosso estudo sobre o sentido da vida, ela fala sobre a questão daquilo que entrou no coração do homem. Daquilo que ela, por meio do coração do homem, ou seja, por meio daquilo que o homem quer fazer, por meio daquilo que o homem decide fazer, por meio daquilo que o homem produz. Né? Essa questão do pecado fala então da natureza, né? Da natureza não um ente. Não vamos voltar àquela ideia de que o pecado é um ente, é um ser, um encosto que mora lá dentro da gente, e quando a gente vai na igreja, aceita Jesus, a gente é liberto desse encosto. Isso não é verdade, nem num aspecto nem no outro. Nem num aspecto e nem no outro. A questão do pecado fala de uma questão relacionada ao homem interior. Abra comigo, só para a gente compreender algumas dessas diferenças de forma básica. Vendo primeiro essa questão do pecado, abra comigo em Romanos capítulo 7. Esse texto é muito clássico, onde o apóstolo Paulo fala sobre... não sobre ele especificamente, mas sobre toda a humanidade, incluindo ele também,
Mas não é a experiência do apóstolo Paulo, como alguns dizem, mas é a experiência do homem, não é? Do homem global, do homem todo. A partir do verso 22, o importante seria ler todo o texto, mas nós não temos esse tempo, tá? A partir do capítulo 7, a partir do verso 22, Paulo diz assim: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele finaliza dizendo: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então Paulo fala de uma lei, de uma operação definida no seu interior, de uma guerra, na verdade, que acontecia na sua mente, né, com relação a servir a Deus, né, e servir os desejos do pecado, as influências do pecado. Então Paulo nos mostra que a questão do pecado, né, é essa revolução interior, é essa fonte de pensamentos, essa fonte de ideias, né, que lá no meu interior luta na minha consciência, querendo dominar a minha consciência para que eu peque. Mas a gente já vai falar bastante sobre isso. Antes, então, eu queria entrar com você sobre essa questão dos pecados, que é a questão mais conhecida e mais básica. Vocês estão conseguindo me entender? Tá? Como eu tenho que falar meio rápido, às vezes o meu pensamento não consegue acompanhar algum detalhe que eu precise colocar aqui. Então eu sei que não tem essa coisa que dúvida é demoníaco. Não ter dúvida é uma coisa do diabo, porque ninguém é tão perfeito assim que ouve a coisa logo de cara, né? Já, compreendi, sei de tudo. Isso é demoníaco, não é? Isso é demoníaco. Humano, normal, é você ter dúvidas sobre as coisas. Amém? Maligno é deixar que a dúvida permaneça no teu coração e você não buscar entendimento disso. Isso é maligno. Humano é ter dúvida. Beleza? Então, se você tiver dúvida, você pode escrever para a gente. Então, nós estamos lidando com os dois problemas da queda: o pecado e os pecados. Certo? Então, o pecado está mais relacionado com a questão interior, com aquela luta que acontece dentro da gente. E os pecados está relacionado com o processo exterior, mais periférico, que fala da questão moral. Tá? A salvação e a redenção de Cristo, ela vem para tratar com esses dois problemas. Ela vem para tratar com esses dois problemas. E aqui tem uma diferença super importante e fundamental para a gente começar a entender esse processo de salvação, que começa no Espírito, que começa na nossa vida espiritual para trazer um entendimento, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Começa pelo Espírito tudo isso. Amém? Porque o homem, o pecador, o que aconteceu com ele? Ele se distanciou de Deus. Então ele perdeu a percepção de Deus, ele perdeu a iluminação, a revelação da verdade. Ele passou a viver por sua própria cabeça, por seu próprio entendimento, por suas próprias ideias. Como diz Paulo em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 4, verso 17, diz que ele começou a andar na vaidade dos seus pensamentos, dos seus sentidos. Quer dizer, as ideias que o homem produziu depois que se distanciou de Deus, era uma vaidade. Tentar esclarecer que o homem pode viver sem Deus, que o homem pode... Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. O apóstolo Paulo mesmo em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz que toda a suficiência dele, como toda a suficiência do ser humano, vem de Deus. Nós dissemos isso na semana passada, no nosso estudo sobre o sentido da vida, de que o homem só é pleno quando ele está ligado e permanente na videira, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Então é impossível que o homem consiga se sustentar sem estar
vivendo com Deus. Então Paulo nos ajuda a compreender essa questão e nos dá muito recurso para a gente entender essa questão dos pecados. Então, a questão dos pecados é periférica, é a questão moral, dos erros, né, das questões que estão por fora do homem. E Jesus morreu na cruz para nos livrar dos pecados e do pecados. Só que a ação é diferente. A questão dos pecados, ela foi resolvida totalmente na cruz. Veja comigo Gálatas capítulo 1, versos 3 e 4. Depois você pode escutar o vídeo, né? Eu sei que está indo rápido demais, porque nós vamos terminar daqui a pouquinho. Você pode escutar o vídeo várias vezes, e essa é a vantagem do vídeo gravado, tá bom? Gálatas 1, 3 e 4, diz assim, Paulo diz assim: graça a vós outro e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, segundo a vontade de Deus e Pai, a salvação dada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, foi para nos desarraigar, quer dizer, tirar-nos até pela raiz, não é? Deste mundo perverso. Nossa ligação com esse mundo perverso são os pecados. É a mentira, é a idolatria, é o roubo, é a corrupção, é a prostituição, os adultérios. Essas coisas nos ligam com o mundo, e a morte do Senhor Jesus Cristo foi para nos arrancar até pelas raízes de toda a ligação com este mundo, porque essa é a vontade do nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então Cristo morreu pelos nossos pecados. Hebreus 10, 12. Se você não conseguir abrir, vai me acompanhando. Diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Vou ler de novo, esse texto é maravilhoso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus ofereceu um único sacrifício, porque esse sacrifício foi suficiente, e essa graça de Deus revelada a nós nos diz o seguinte: ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Maravilha? Como é que eu sei isso? Pelo fato dele ter se assentado à destra de Deus, porque ele não poderia ter se assentado à destra de Deus se não tivesse cumprido a sua missão. Fácil de entender, não é? João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2. Eu disse para vocês que ia ler muita Bíblia hoje. Diz assim, eu leio sempre, né, irmão? Mas hoje eu estou caprichando. Diz assim: e ele, Jesus, é a propiciação, é a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Glória a Deus. Então Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos arrancar até, né, as raízes de ligação que nós tínhamos com esse mundo perverso, porque essa é a vontade de Deus. Jesus ofereceu um único sacrifício suficiente por todos os nossos pecados e assentou-se à destra de Deus. Aqui João diz que ele é a oferta de Deus pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro, em todos os tempos, em todas as eras. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O que Jesus carregou sobre o madeiro? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fomos sarados. Amém? Então, veja, a morte do Senhor Jesus foi plena e completa para nos perdoar de todos os pecados, certo? Você está perdoado, não há nada que ficou para trás, todos os seus pecados, mentira, roubo, idolatria, tal. Mas isso que eu pratico hoje, também. Isso não dá direito a ninguém continuar pecando. Porque se você conhece a graça de Deus, você nem vai querer mais saber nada do pecado. O pecado já perdeu a graça para você, no sentido de que agora você tem uma graça maior, né? Uma atração maior, uma verdade maior,
que domina, que alegra teu coração, que te fortalece, que te aproxima de Deus de fato. É a graça e a verdade que nos foram dadas em Jesus Cristo, Amém. nosso Senhor. Essa te aproxima de Deus e não te dá mais, sabe, você fica com aquele... fica morto para o pecado. Morto no sentido de que você agora não tem interesse. Mas eu sei que ainda assim muitas pessoas têm dificuldade em algumas áreas da sua vida, não é? E ocultamente, para não ter que falar para ninguém e tal, tem que lidar com a mentirinha, tem que lidar, não é, com a idolatria, tem que lidar com, né, com outras coisas em particulares que eu não quero citar, porque isso é de particularidade, mas sabemos. Então o que eu faço com isso? Se Deus me libertou, bom, Jesus te perdoou de tudo isso. Não há mais nenhuma dívida entre você e Deus por causa dessas coisas. Olha, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados, nos livrando de toda a condenação e culpa que era contra nós, e nos reconciliou com Deus. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Você foi reconciliado com Deus, eu fui reconciliado com Deus. Amém. O que acontece agora? Não é? Por causa da morte de Jesus, seu sangue que nos cobriu, que nos limpou de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. O que acontece agora? Temos paz com Deus. Apesar de termos sido, durante toda a nossa vida de pecador, inimigos de Deus no entendimento, agora, por meio de Cristo, Ele nos reconciliou e nos deu paz. Temos paz com Deus. Não estamos em guerra com o Pai, estamos em paz. Amém? Mas o que eu preciso compreender dessa questão dos pecados é que a prática do pecado, a prática, né, o praticar o pecado gera uma dívida. Oi? Assustou? Espera aí. Vou ler para você Efésios capítulo 2, verso 1. Diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a prática do pecado. Vamos dizer, sabe daquela pessoa que ainda não conhece a salvação para nenhuma área da sua vida? Né? Essa pessoa não entende que praticar pecado, que viver no pecado, nos pecados, matando, roubando, assaltando, corrupto, mentindo, né, desrespeitando as pessoas, tratando mal, não amando, odiando. Essa prática, ela gera uma dívida. Ela gera uma dívida. E toda dívida precisa ser paga. Por isso, o Paulo diz que o salário do pecado, né, nós podemos dizer, quanto ganha um mentiroso? Bom, o que ganha o mentiroso, o salário do pecado é a morte. Para livrar a pessoa do poder da morte, que é o que nós vamos falar sobre a dimensão da salvação do corpo, não é? Eu nem sei se eu vou falar sobre isso, porque, meu Deus do céu, não é? Esse é um assunto que eu sei que muita gente vai subir na minha cabeça, mas amém. Para nos livrar dessa condição e nos dar salvação, Jesus teve que morrer em nosso lugar. Então, por isso, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, vocês podem estar anotando também, tá? Não é pecado. Colossenses 1, 13 e 14, Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, aleluia, a remissão dos nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Aí a sequência, olha o que Paulo diz na sequência, nos versículos seguintes. Ele diz assim: E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, quer dizer, nós tínhamos uma dívida, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados de Deus, mas Jesus nos substituiu. Isso nós chamamos de morte vicária, né? Vicário porque é substitutivo, ele nos substituiu, certo? Porque Jesus veio como homem, né? O último Adão. Olha que coisa fantástica isso. Olha. Paulo diz lá em 1 Coríntios que ele é o último Adão. Amém. Por isso Jesus teve que nascer, Deus, para encarnar e viver aqui entre nós, teve que nascer da concepção vaginal, certo? Ainda que tenha sido gerado pelo Espírito Santo,
ter passado pelos processos da vida humana, né? Não ter tido o casamento e filhos na vida de Jesus representava o objetivo de Jesus quanto a ser o último Adão. O último ser humano da natureza de Adão, né, veio ser vivido pelo Cristo, pelo Verbo, pela palavra. Então ele se fez carne e habitou em nosso meio. E Paulo diz que ele foi feito na semelhança do pecado. Jesus não tinha pecado. Mas ele viveu, né, como o último Adão. Ele era homem como eu e você, com os mesmos sentimentos. Tanto é que a Bíblia diz que ele passou pelas mesmas tentações que eu e você passamos. Mas ele não se deixou em nenhum momento ser vencido e dominado pelas tentações para a prática do pecado. Jesus teve as mesmas sensações, Jesus fazia o 1 e o 2, Jesus fazia tudo igual ao ser humano faz, porque ele era gente como eu e como você, só que ele era um humano que viveu com a plenitude de Deus. Por quê? Porque foi essa a decisão que ele tomou na sua vida. Foi com essa consciência que ele viveu na sua vida. Até a morte de cruz. Quando Cristo morreu, morreu o último ser da raça adâmica. Portanto, hoje, nós todos somos da família de Deus em Cristo Jesus. Amém. Porque o último Adão morreu, acabou essa linhagem. E tudo isso que nós estamos entendendo aqui é para ter a compreensão do que Deus fez, nos desligando da humanidade de Adão, não é? Com a morte de Cristo, porque quando Cristo morreu, nós fomos incluídos na sua morte, morremos com ele. Morremos com ele. E agora ressuscitamos com Cristo para uma nova realidade de vida. Amém. Por isso essa questão dos pecados foi tratada completamente na cruz. E por isso Paulo diz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Deus, inculpáveis e irrepreensíveis. Como? Se eu sou uma pessoa tão cheia de falha, cara, mas não é você, é Cristo em você. Aleluia, é Cristo em você, é Cristo em você. Cristo em você é o potencial da vida de Deus para mudar o teu ser. Amém? Então a primeira coisa que precisava ser resolvida era a questão do pecado, né? A questão dos pecados, para que assim pudéssemos ver a ação, né, da salvação de Deus para o espírito, para a alma e para o corpo, né, para o processo para o qual nós vamos ainda viver e tudo mais. Por isso, Jesus veio tratar dessa questão dessa dívida, desse débito que nós tínhamos com relação às práticas pecaminosas. Tudo isso foi perdoado. Por isso não tem essa questão de maldição. Sabe, essas pessoas falam de maldição, macumba. Meu Deus, é tão difícil, porque aonde encaixa isso dentro? Como é que eles querem encaixar essa teologia espiritualista dentro da verdade das Escrituras? Eu entendo, eu te respeito, mas não encaixa, não, entendeu? A conta não fecha, porque o que Cristo fez com aquilo que estão querendo embutir, não é? Além, a mais para ele fazer, não tem essa. Você é livre. Você é totalmente livre. A conta foi paga. Deixa eu ler esse texto aqui. Diz assim, Colossenses 2, 13 e 15. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. O que você recebeu de Cristo? Vida. Aleluia. Perdoando todos os nossos delitos. Isso está escrito aí, Colossenses 2, 13 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz.
E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Paulo diz que todos os nossos delitos foram perdoados. E ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. O que é o escrito de dívida? O que é as ordenanças? E o que é esse contra nós? Esse escrito de dívida e as ordenanças é a lei. Você vai perceber que depois de Adão, né, veio Abraão, depois vai vir Moisés, na época de Moisés vem a lei. Então Paulo diz assim, que antes que existisse a lei, né, a morte reinava. Porque o homem estava morrendo e a humanidade ia acabar. O que Paulo estava dizendo, que a humanidade ia acabar. Não acabou lá com Noé, porque Deus teve misericórdia e a sua graça para salvar, porque o desejo de Deus é sempre salvar o homem. O desejo de Deus é que o homem não se perca, é que o homem encontre a verdade da salvação, que ele entenda isso, que ele viva isso, né? Não acabou lá em Noé por causa da misericórdia de Deus. Aí Deus então deu o sopro de vida com a arca para que a humanidade pudesse continuar seu processo. Mas a humanidade ia acabar. Porque a humanidade chegou a um ápice de rebelião com a Torre de Babel, que as coisas ficaram muito difíceis. Então o que Deus fez? Deus acrescentou a lei. E a lei era o escrito, né? A lei era a maneira que o homem poderia entender, né? Que ele poderia entender que ele estava se perdendo, ele estava morrendo e que ele precisava de salvação. Então a lei é o escrito da dívida. E essa escrito de dívida era contra nós. Então não adianta o homem querer viver a lei. Não adianta o homem querer seguir a lei. Eu tenho que dar dízimo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso trabalhar no sábado, eu não posso empurrar não sei o que, eu não posso fazer... Não adianta, porque o escrito da dívida é contra nós. É para mostrar que a gente está perdido e que a gente precisa de salvação. A lei não pode salvar o homem. Amém? E ela consta de ordenanças. Que são as ordenanças? Faça isso, faça isso, faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Isso é uma ordenança, certo? Então Paulo diz que Jesus nos livrou, Jesus rasgou esse escrito de dívida, Jesus rasgou essas ordenanças, e Jesus pagou a nossa dívida. Nós estamos livres de toda a dívida que o nosso pecado gerou. Amém? Assim como nós estamos livres da prática da lei. Né? Então veja só um texto aqui rapidinho, que é o texto de Hebreus capítulo 7. Olha o que esse texto diz, Hebreus capítulo 7, versos 18 e 19. Diz assim, portanto, por um lado, o apóstolo Paulo está dizendo a respeito da lei e da graça, por um lado se revoga a anterior ordenança. O que era a anterior ordenança? A lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha só o que Paulo diz a respeito da lei, meu Deus. E Paulo era judeu. Paulo não era um moleque vindo da Europa, né, que estava contra os judeus. Né? Paulo não tinha esse sentimento. Ele era judeu, cresceu debaixo da lei. Mas olha o entendimento que ele tem agora da graça de Deus. Né? Que a lei era inútil e fraca. E Paulo diz assim, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Amém? Eu tenho outros textos aqui que a gente não vai conseguir ler, mas esse texto aqui eu quero ler, que é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tô acabando, tá, gente? Não tô empolgado, não. Tô consciente aqui. Romanos capítulo... Estão aprendendo alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Amém. Romanos capítulo 8, verso 3. Olha, que Paulo está dizendo aqui. Porquanto, o que está escrito na sua Bíblia? Eu queria que você lesse. Queria que você... Sabe essas pessoas que vão às igrejas e que vivem essa prática da lei, né, querendo seguir regras, querendo seguir preceitos, ordenanças. Olha o que está escrito aqui. Porquanto que era impossível a lei. Impossível. O que era impossível a lei? Visto como estava enferma pela carne. A lei estava enferma.
É o que Paulo fala aqui em Hebreus 7,18. Ele diz que a lei está fraca e doente. Ele diz, ela está fraca e inútil. Aqui ele diz que ela está enferma pela carne. Aí, ó, ele diz, então, Deus envia, quem? Deus, o Senhor de toda graça, aquele que chega na frente sempre, diz, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então a lei estava doente, não podia, a lei era doente porque ela era incapaz de mudar o coração do homem. Ela podia mostrar para o cara que o cara estava vivendo de forma errada, que ele não conseguia agradar a Deus, que ele não conseguia adorar a Deus com a vida dele, mesmo que ele cumprisse lá uns 2, 3 mandamentos, mas a lei era a seguinte, a lei eram todos, se você errasse num mandamento, você deixou a lei toda para trás. Era impossível. Então era impossível. Como diz o René Kivitz, diz assim, a lei era Deus dizendo, eu duvido que você consiga. Eu duvido que você consiga, eu vou colocar um pudim de leite lá na geladeira, eu duvido que você passe por ali sem botar a mão no pudim. Eu duvido que na casa do Rafael da Dena vai ter uma picanha para todo mundo e você não vá lá. Porque eu duvido que você ficar sabendo que está lá a picanha, irmão, naquele sal no alho, uma delícia, está lá cheirando, queimando, maravilhosa, para você comer maravilhosa, está convidado, você pode levar a família, eu duvido que você vai resistir isso. A lei era isso, a lei estava enferma pela carne, então a lei não podia resolver a questão dos pecados e não pode resolver a questão dos pecados. A única coisa que resolve a questão dos pecados é aquilo que Cristo fez por você na cruz. Quando Ele morreu pelos teus pecados. Eu ainda estou falando de os pecados. Eu ainda não falei sobre o pecado, que eu vou falar só amanhã. Ele morreu pelos teus pecados, trouxe paz com Deus, te reconciliou com Deus, fechou a tua conta, você não deve mais nada, ainda que você erre hoje, que você faça aí as coisas que não devia fazer, certo? Às vezes você não quer fazer, mas você está lutando, não está lutando com um negócio aí no seu coração, com aquele pensamento que vem, você não luta contra isso? Com certeza luta, porque eu luto, né? Com certeza luta, todo mundo luta. É o Tico e Teco se brigando ali dentro, né? O capetinho e o anjo, aquela coisa mais ou menos desse nível, né? Aquela luta no teu interior, porque esse é um processo que ainda a gente vai ter que resolver. Nós estamos no processo da salvação, estamos sendo todos os dias salvos. Mas agora eu queria que você ficasse com essa questão de que Cristo, Senhor, te livrou da condenação que você tinha sobre os pecados, do poder da morte, né? Agora você está livre disso. Hebreus capítulo 2, verso 15. Ele aniquilou. Eu vou ler. Hebreus 2, 15. Não, lê comigo, meu irmão. Depois você assiste a Globo, vamos lá. Netflix, sei lá o que você gosta. Hebreus 2, 15. Ó, 2, 14 e 15, né? Acho que o 13 não precisa ler. Diz assim, o verso 14 e verso 15 do capítulo 2 de Hebreus. Diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, que Paulo está falando da questão de estarmos ligados lá em Adão, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, viu? Jesus teve, na vida terrena, né, ele foi o último Adão, para que pela morte, como é que foi? Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? O diabo, que nós já vimos o que é diabo, que não é o capetão que ficava na porta do inferno com a chave grande para trancar as pessoas. Não é nada disso, não. A ideia de diabo é aquela percepção de tudo aquilo que era contrário a Deus.
O homem caiu numa condição, que é o pecado, ele caiu numa condição que trouxe uma condenação sobre a vida dele. Ele ganhou um salário sobre essa questão, que é o pecado, mas Deus enviou seu Filho na semelhança da carne, do sangue, como eu e você. Ele viveu sem pecado, ele foi à cruz e nos substituiu, e com a sua morte, presta atenção, com a morte de Cristo, ele aniquilou, né, o que tinha o império da morte. Todo pensamento, toda ideia do ser humano que vive sem Deus, né, e que caía numa condição da qual ele estava separado, porque a morte aqui significava um homem fora de Deus. Eu vou esticar meu braço aqui para você entender. Se eu cortar esse braço, tirar ele fora do meu corpo, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer, porque ele não tem vida fora do meu corpo. Né? Ele não tem vida fora do meu corpo. Ele vai apodrecer. Assim, a morte é isso. É o homem fora da existência de Deus. A morte não é apenas a condição de ir à sepultura. A morte é a condição do homem estar fora eternamente, né, da vida de Deus. Mas Jesus veio trazer a luz e a verdade a respeito disso. Trouxe o entendimento, trouxe a iluminação, trouxe a verdade que nos livrou da mentira. No verso 15 ele diz assim: e livrasse todos os que, com o medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse medo da morte aqui não é o medo comum que a gente tem de morrer. Esse medo da morte aqui era o medo que os homens carregavam, né, de uma vida distante de Deus, de uma vida a qual eles não tinham condição de se aproximar, não sabiam como se aproximar. Então eles conviviam com esse medo, com esse sofrimento, né? Nós tivemos uma época da humanidade que as pessoas sofreram porque elas não sabiam como se aproximar de Deus, elas não tinham um entendimento de como se aproximar de Deus, né? E com isso elas sofriam no seu íntimo em relação a isso. Portanto, Deus agora nos livrou de todas essas coisas. E como? Pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Amém. Então hoje eu quero encerrar por aqui, trazendo 2 textos importantes para fortalecer o que nós lemos aqui. Um texto está em Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. Diz assim: estou plenamente certo, disse Paulo. Filipenses 1, 6, tá bom? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Há de completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo diz: eu estou certo que esta salvação que Deus nos deu por meio de Cristo, que foi até a cruz e morreu, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados, que morreu pelos nossos pecados, eu estou certo de que essa boa obra que começou em nós, Ele há de completá-la. Deus há de completá-la. Veja, há uma obra que precisa ser completada. Você lembra do texto que nós lemos de Hebreus 7:25, que diz que ele tem o poder, ele tem a capacidade de fazer o quê? De nos salvar completamente, de nos salvar plenamente, de nos salvar totalmente. Luiz, quer dizer que tem gente que é salva, mas não é totalmente salva? É isso mesmo. Não é totalmente salva, porque essa salvação não alcançou todas as dimensões do seu ser. Isso vai ter consequências? Vão ter consequências, é claro. Em vida mesmo, em vida. Nós temos consequência, muitas coisas que nós perdemos por não vivermos a vida da qualidade de Deus em nós. Como é que chama essa vida? Essa vida é chamada nas Escrituras de vida eterna. Sabe aquele entendimento que nós aprendemos que vida eterna é só de viver para sempre? Não. Não é só isso. Vida eterna é o tipo da vida de Deus. Jesus não disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não estava falando da vida zoe, ou da vida bios, que é a vida biológica, que é a nossa vida física. Jesus não estava falando da vida psique, que é a nossa vida da alma, né? Nós temos bios, nós temos psique e nós temos a vida zoe. O que é a vida zoe? A própria vida de Deus. Então ele estava dizendo assim, eu vim para que vocês tenham zoe
e tenham em abundância. O mesmo tipo de vida, a mesma qualidade de vida de Deus em nós hoje, alcançando todas as áreas e todas as dimensões do nosso ser. Por isso Paulo diz assim: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, há algo a ser feito, há algo a ser realizado, a partir do momento que nós tomamos consciência do que Cristo fez pelos nossos pecados, amém? Pela graça que nos livrou dessa dominação, dessa perversão, dessa transgressão, dessa ação que nos fez inimigos e contrários a Deus. Jesus Cristo nos deu isto, amém? Nos livrou disto, pagou nossa dívida, nos deu paz com Deus. Hoje a gente pode se achegar a Deus de fato, a gente pode falar com o Pai, como nós cantamos aqui, como nós proclamamos em canções aqui nessa noite. Podemos nos achegar a Deus, abrir nosso coração para Ele, podemos nos colocar diante dele. Por quê? Porque estamos reconciliados. Agora você não é mais inimigo, você é amigo. Glórias a Deus. Aleluia! Você não é mais inimigo, você é amigo. Amém. Você é amigo de Deus. Então, como amigo de Deus, agora, você pode se achegar a Ele, amém? Você pode ter essa comunhão com Ele, e Ele vai mostrar no seu coração aquilo que realmente você pode ter como direção de vida, amém, para que você possa ir adiante. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Aleluia. Então, outro texto que eu queria ler com vocês é esse aqui de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Que diz assim. Não é esse não, desculpa. Vou descer um pouquinho aqui. É de 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Que diz assim: que vós sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Então tem uma obra para ser completada. Vamos por ordem. Pegar lá no começo. Jesus tem o poder de salvar plenamente os que se achegam a Ele. Glória a Deus. Você está se achegando a Deus? Amém. Se achegue a Deus. Se achegue, se aproxime. Deixe as coisas dessa vida, desse mundo, num outro plano, né? E se achegue. Não estou falando para ninguém abandonar nada. Deixa num outro nível. Vai se achegar a Deus. Põe Ele em primeiro lugar da sua vida. Ele tem o poder para aperfeiçoar essa boa obra, completá-la, certo? Para quê? Para que essa salvação plena, ela venha a se revelar, ela venha a ser preparada para se revelar no último tempo. Não é? No último tempo. Então, nós estamos sendo trabalhados por Deus para que a salvação que nós recebemos de ordem espiritual, judicial, que foi essa que nós aprendemos hoje, nós chamamos assim de ordem judicial, não é? Da salvação judicial, porque Jesus resolveu todos os problemas relacionados à questão dos nossos pecados. E uma coisa que a gente não tem tempo aqui de falar é de que Ele cumpriu todos os requisitos da lei, porque Jesus viveu debaixo da lei. Eu e você não vivemos, porque Jesus já nos livrou disso também. Mas Jesus teve que viver debaixo da lei e cumprir todos os requisitos da lei. Por isso, todos os passos de Jesus até a sua morte são passos legais, vamos assim dizer, não é? Porque em nada ele poderia ser acusado por ninguém, não é? Tanto é que ele foi acusado injustamente, não é? E ele só foi morto porque ele mesmo deu a sua vida. Isso é o que ele mesmo declara, amém? Para nos salvar. Você está salvo? Está salvo. Talvez não plenamente, talvez não totalmente. E se você, como eu, tem o desejo de alcançar essa salvação total, amém, vamos nos entregar a Deus, vamos amém, confiar naquilo que Ele tem feito pela nossa vida. Amém. Glória a Deus. Glória. Amanhã eu vou falar sobre a questão do pecado, o pecado, preste atenção. E amanhã eu vou falar sobre a questão da salvação da nossa alma, do nosso psique, da nossa mente, do nosso psiquismo, né? Amanhã eu vou dar aqui uma clareza para você de como você se livrar de problemas psicológicos.
Nós não somos psicólogos, mas nós temos a provisão do Espírito para essa cura. Sabia que salvação, a palavra salvação, sotéria, também quer dizer cura? Amém. Provisão para teu espírito, cura para teu espírito, cura para a tua alma e cura para teu corpo. Amém. Amém? Então amanhã vamos entrar nisso. Pouquinho, né? Porque nós não somos psicólogos. Quem precisa de psicólogo precisa ir no psicólogo. Quem precisa do psiquiatra precisa ir no psiquiatra. Acho que eu estou precisando, né? Vou pensar, avaliar sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder para salvar todo o nosso ser. Amém. Para curar todo o nosso alma. Glória Nós a vamos Deus. falar sobre a questão do pecado, vamos falar sobre a questão da salvação da alma, que é o objetivo desse processo de fé, certo? E estou vendo que na quinta-feira, se Deus me permitir, porque esse é um assunto que eu ainda não tenho, assim, uma liberdade no meu espírito de compartilhar por ser tão controverso, né? Mas vou falar um pouquinho sobre a questão da morte, tá bom? Vou falar sobre essa questão da salvação do corpo. Você vai entender o que acontece. O que acontece? O que vai acontecer na ressurreição? Sabe disso? Eu vou falar para vocês. Você está muito esclarecido nas Escrituras. Mas tem gente que não quer entender, não quer... porque aprendeu umas historinhas assim, daquelas de criança que a gente ouvia dos nossos pais, né? Que levava a gente para a missa, que levava a gente para a igreja, e aquelas ideias todas que a gente recebeu, vai virar anjo, essas ideias todas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de como vai ser a ressurreição. Morreu. O que acontece comigo depois de eu morrer? Né? Para onde eu vou? Não vou falar sobre isso, tá? Vou deixar você na curiosidade. Mas vou falar o que acontece com o corpo, a salvação do corpo. O corpo precisava ser salvo. O que aconteceu? Por que o corpo nosso adoeceu? Porque o corpo também tem os seus pecados. A prostituição é um pecado do corpo. Paulo diz que aquele que se une à prostituta, né, ele destrói seu corpo. Destrói seu próprio corpo. Tem pecado do corpo, da carne, né, das sensações, né, daquelas coisas que vocês sabem, que eu não preciso falar para vocês, que vocês são tudo gente grande. Tá bom, gente? Não é verdade? Amém. Amanhã nós podemos estar juntos. Esse assunto é tão importante que, assim, eu estou tentando levar isso às pessoas. É claro que cada um, né, as pessoas têm suas igrejas, têm a sua fé, mas essa palavra é para todo mundo. Não faço distinção de espírita, católico, testemunho de Jeová. Nós não estamos pregando essas distinções, só estamos falando da palavra. Cada um vive o que quiser viver, tá bem? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Deus nosso Pai, eterno e poderoso Deus, mais uma vez nós podemos nos regozijar diante do Senhor por tão maravilhosa salvação, Pai. Que segurança, que fundamento, Senhor, é esse? Que rocha é essa, Deus, que está, Senhor, que está debaixo das nossas vidas e que nos sustenta, que nos fortalece. O Senhor é nosso escudo e proteção. O Senhor é a vida, Senhor, que se revela em nós. Muito obrigado, Pai, por uma revelação tão, Senhor, abençoada para a nossa vida, Pai. Tanto amor é esse. Como disse Davi, o que é o homem para que te lembres dele? O que é o homem para que te importes com ele, Senhor? Oh, Pai, eu sei que nos fizeste por um tempo, Senhor, menor do que os anjos, mas hoje, como em Cristo, o Senhor nos fez, ó Deus, filhos, Deus, pela verdade que o Senhor estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Obrigado por todas essas coisas, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Estamos aqui orando, Senhor, nesta noite, mais uma vez, confiando as nossas vidas, nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa entrega vai para Ti, Senhor. O Senhor é a fonte da nossa existência. O Senhor é a razão de tudo existir. Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada, sem Ti não somos nada, ó Deus. Por isto, Pai, entregamos a Ti todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso corpo. Enche o nosso espírito,
espírito, Senhor, do teu espírito. Enche o nosso espírito, Senhor, da tua própria vida, Senhor. Nos dá discernimento, nos dá essa percepção, Senhor, essa percepção transcendente do teu agir em nosso redor, do teu mover em nossa vida, do teu trabalhar em nossa família, Senhor. Dá-nos, Deus, cura para a nossa alma, para que possamos interpretar todas estas coisas em nossas atitudes, em amor, com paz, com serenidade, com tranquilidade, com absoluta ação do teu Espírito, nos trazendo equilíbrio e domínio próprio, Senhor, nos trazendo mansidão, ó Deus Todo-Poderoso, e também traga cura ao nosso corpo, que a tua vida, o teu poder seja soprado em nossa mente, nosso cérebro, nossos olhos, nossa face, nossos dentes, nosso coração, nosso pâncreas, nosso rim, nosso estômago, nosso esôfago, Senhor, nosso intestino, Senhor, os nossos membros, Senhor, os nossos ossos, as nossas articulações, toda a nossa vida, tudo que há em Ti, Senhor, revelado, Senhor, como saúde para o nosso ser, ó Deus, ainda que tenhamos que enfrentar, Senhor, as dificuldades e as intempéries da natureza e da naturalidade da vida humana, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que tens feito. O Senhor tem sido nosso sustento e vida, Pai. Quero orar abençoando os nossos irmãos, sua casa, sua família. Pai, os nossos irmãos que estão com parentes, que estão lidando como nós, Senhor. Do caso da Valília, do Bruno, Senhor. No caso do Gabriel, da Gabriele, do Breno. Mas temos os parentes da Miri, seu pai, sua tia. Pai, temos, Senhor, os parentes do Naldo, seu irmão e outras pessoas, Pai, estão, Senhor, afligidas por enfermidades. Nesta noite nós oramos e rogamos que o teu poder, Deus, segundo a tua graça e a tua vontade soberana, possa trazer saúde a todas essas pessoas, Pai, e revitalizar todo o ser de cada um deles, Pai. Assim também, meu Deus, como em todo esse país que vive debaixo dessa crise da pandemia, Senhor, de tantas famílias, de tantas pessoas que estão internadas em hospitais, em UTIs, tantas pessoas que estão, Senhor, em suas casas, sem poder se comunicar, sair, meu Deus, carecendo de carinho, amor. Muitas vezes, Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Tudo vem de Ti, por isso nós clamamos ao Senhor. Age sobre este país, meu Deus. Mais uma vez clamamos a Ti, misericórdia. Tu ajas sobre este país para guardar, Senhor, as pessoas, principalmente aqueles que são mais simples, Pai. Estão passando carências de necessidades básicas, como essas pessoas que a Valéria, Senhor, pôde, Senhor, presenciar na fila do banco hoje, das carências de alimentação, nas carências de vestimenta, nas carências, Deus, de vivência básica, Senhor. Oramos, Deus, para poder participar dessa verdade, Senhor, em nome de Jesus, do Teu amor chegar a estas vidas, Pai. Pai Santo, nós precisamos tanto do Senhor. Meu Deus, precisamos tanto de Ti, meu Deus, tanto de Ti, meu Deus. Tanto do Senhor nós precisamos, Pai, precisamos muito, muito, muito. Queremos cada dia mais deixar o velho homem para trás, Senhor, e viver como Cristo, Pai. Mas estamos muito distantes disso. Nos ajude, Senhor. Essa já é a última hora. Temos poucas oportunidades, Pai. Nos ajude, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Abençoe e guarde todos aqueles que estão debaixo desta oração, Pai. Abençoe e guarde todos os irmãos que irão agora descansar para ter o dia deste mês, dessa semana, Senhor, para, Senhor, trabalhar e receber a provisão do pão que vai às suas mesas e também daquilo que pode ser repartido com o próximo, Pai. Nós te agradecemos muito, Pai. Muito, 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 muito. Eu te louvo imensamente, Pai. Imensamente. Obrigado por aqueles que o Senhor tem levantado como mestres e orientadores da igreja nesses últimos tempos. Tem sido abençoadores na nossa vida, por isso nós os abençoamos também em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Que maravilha. Glória a Deus.
Olha, meu coração está assim, encharcado de Deus, da graça, da palavra. Quero mais, mais e mais. Amém? Amanhã estaremos aqui, Amém. às 20h15, se você conseguir, não é? Leve esse link para alguém, para que as pessoas possam receber dessa verdade, dessa palavra. E se preparem para amanhã, para um dia assim importante para a tua vida, de revelação, de fortalecimento, da revelação, né, de toda a sorte de bênçãos que Deus já derramou sobre a tua vida. Tá bem? Amém. Boa noite aos irmãos. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que o amor de Jesus Cristo cubra o coração de vocês. Amém. Durmam todos em paz. Vocês estão em paz com Deus. Amém. Vocês estão reconciliados. Glória a Deus. Amém? Amém. Não há mais dívida para vocês. Jesus já pagou toda a dívida. Amém. Glória a Deus. Então Glória a recebam Deus. essa verdade. Descansem o coração de vocês. Amanhã nós estaremos juntos. Um bom dia de trabalho, uma boa semana de trabalho a todos vocês. Amém? Amém. E contem com a gente aqui se precisarem de alguma coisa que nós podemos ajudar. Tá bem? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.